E aí a gente entra naquele assunto do Vitor Pronto, Gabriel. é esse o ponto que eu queria saber. Eu estava olhando aqui as trocas, né? Primeiramente, ele fez uma troca tirando Nicolas e Jean Carlos para botar Janderson e Luvanor, né? Ele não fez. Essa é a parte onde ele não foi tão protocolar assim, né? Ele talvez tenha colocado Luvanor como um jogador de mais referência e o Janderson caindo mais pelo lado esquerdo. Então, eu acredito que essa foi a troca. Depois, ele tira o William Maranhão para colocar o Rezende e tira o Eric para colocar o Igor, que aí é o ponto que, se ele não colocou o Vitor Gabriel ali no lugar do Nicolas, primeiramente, nessa aqui ele preferiu observar Igor Kleber, né, que a gente já viu muitas vezes. E na última troca ele tirou o Chá para botar o Castilho, e aí novamente, né, assim, Já tarde. Novamente ele usa o Castilho muito tarde. Isso. Não tinha necessidade de ter trocado tão tarde. Mas eu fico pensando, Ciro, assim, o quanto esses 3 jogos que houve brecha para colocar o Vitor Gabriel, o quanto isso pode ser. Assim, é claro que o Vitor Gabriel está incomodado com isso. Ele é um garoto, tal, muitas vezes tempestuoso demais, assim, com algumas situações. Às vezes vai lá, faz os comentários e tal. A torcida até nesse momento, né, tem todo o cuidado para que ele não exagere assim, na reclamação. Mas, ao mesmo tempo, nesses 3 jogos, não ganhar minutagem para um jogador que é artilheiro da equipe e tudo mais, isso também não pode gerar para o Barroca perder um atleta que vinha no bom momento, que tem uma entrega e tudo mais, talvez não consiga fazer aquilo que ele quer, que no caso o Nicolas, para ele, talvez acrescente. E aí ele vai testando com jogadores, claro. Para a gente é mais fácil que a gente acompanha desde o começo do ano, Igor Kleber, Luvanor, a gente já sabe o que esperar. Mas o Barroca, ele vai, pelo menos na ideia, insistir com esses atletas, né? Com Igor, com Janderson, com jogadores que a gente já viu, né? Em várias situações. O que é que você pensa dessas escolhas e, novamente, não optar pelo Vitor Gabriel? Você acha que isso afeta, pode afetar isso na confiança do jogador quando for acionado em algum momento? É por isso que eu falo que ele mudou meio que 6 por meia dúzia, porque o Luvanor entra para fazer essa função de 9, né? Ele vai lembrar, o Luvanor ele trabalha nessa função, ele já desempenhou também, e assim como ele joga aberto. E ele poderia ter colocado naturalmente o Vitor Gabriel já nessa modificação. Ou mesmo quando ele tira o Eric, ele poderia deixar o Luvanor. Né? Deixar o Luvanor ou jogar com aberto, os dois na frente já, ou inverter o Janderson para jogar pela direita e deixar o Luvanor pela esquerda. Enfim, ele teve, então, 2 oportunidades de colocar o Vitor Gabriel, e naturalmente ficou muito claro que ele trabalha o Vitor Gabriel apenas como um substituto do Nicolas, para a eventualidade de substituir o Nicolas. E nas 2 oportunidades ele não fez uso. Para completar, na possibilidade que ele tinha, ele coloca o Igor também, porque ele poderia ter colocado o Vitor Gabriel nesse momento. E o Igor, a gente sabe que, em que pese haver um claro débito do Luvanor para com a expectativa em torno dele, para tudo o que ele poderia agregar mais na temporada para o Ceará, mas ele já mostrou alguma coisa. O Igor nem isso. Né? Eu vejo muito a turma do esporte falando do aquele jogador que passou no Ceará no passado, começa com G, esqueci o nome dele. Não, eu ia falar Fabinho, mas não. Não, aquele atacante que Gabriel, né? Gabriel Santos. Gabriel Santos. Pronto. O que a turma do esporte fala sobre, eu vejo muita torcida do esporte falando sobre o Gabriel Santos. Eu entendo um paralelo em relação à torcida do Ceará com o Igor. Né? O Gabriel Santos até já balançou as redes, mas o Igor nem isso pelo Ceará. Então, eu me colocando no lugar do Vitor Gabriel e da imaturidade do Vitor Gabriel, eu não vejo como esse tipo de escolha ajude. Porque o cara vai se sentir a 4ª opção para o ataque. O Nicolas, o Luvanor, o Igor e ele. Porém, o Barroca, ele tem trabalhado o time nesse momento muito dentro do seu quadradinho. Então, ele está tentando trabalhar essa formação com esses 4 jogadores. Algumas vezes
fazendo essa modificação, recuando um pouquinho o Eric para trabalhar esse 4-4-2 virar um 4-2-3-1. Mas basicamente esse 4-4-2. E eu vejo ele sem tanta abertura nesse momento para variar tanto o esquema como o próprio sistema do jogo. Então, acho que ele está levando em consideração todas essas variáveis e que deve haver um bate-papo interno. Não acredito que faça sem ter uma conversa, sem ter uma justificativa, porque é do perfil do Barroca conversar com o elenco. Esses caras que vieram da base, que começaram trabalhando da base e que depois fizeram essa função que o PC até fazia no Ceará e o Barroca também desempenhou no Botafogo, de fazer uma espécie de comissão técnica do clube, comissão técnica fixa, ou seja, o treinador, o assistente que fica ali e faz a ponte entre os jogadores e o treinador que está chegando, ou a comissão técnica que, digamos assim, é mais volante. Ele tem por natureza, até por ser um cara novo, esse trato maior com o jogador, sobretudo o jogador mais novo. Então, eu quero imaginar que ele não está correndo risco de perder o jogador. Ele deve estar convencendo o jogador de que as circunstâncias de jogo para o Vitor Gabriel não seriam as ideais. Na minha cabeça, não justifica. Porque o jogo estava ganho, poderia dar minutagem para ele, poderia também entender o Vitor Gabriel nessa formatação em que ele não tem dois pontos cruzando e jogando para ele, abrindo jogada, dando para trás e para ele chegar, complementando. E lá ele, né? Dando para trás, lá ele. Senão a galera vai ficar aí. É o jogador lá, né? O Dicu para trás. Então, até ele próprio precisa também ser testado nesse estilo de jogo em que a bola chega um pouco mais trabalhada e chega um pouco mais de trás para frente, não tanto de lado como o Ceará tinha quando jogava com esses pontas muito afunilados e tal. Então, assim, é um novo estilo de jogo do Ceará e que o Vitor Gabriel realmente vai perdendo espaço. E eu repito, quero crer que o Barroca leva em consideração tudo isso, pondera tudo isso quando faz essas escolhas. Porque o sinal que ele dá é o de que o Vitor Gabriel hoje nem sequer a segunda opção, mas a terceira ou quarta opção para o elenco. O que transparece ser uma injustiça em virtude do que ele já demonstrou e, sobretudo, do que o Luvanor e principalmente o Igor não demonstraram ao longo dessa temporada pela equipe alvinegra.